Olá, crianças do segundo ano da Rede Municipal de Piracicaba. Aqui é a professora Érica e eu estou aqui para mais uma aula com vocês. E do que será a nossa aula de hoje? Vamos lá conferir. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos falar mais um pouquinho sobre sinais de pontuação. E aí, quem se lembra da nossa última aula, que a gente conversou um pouquinho sobre os sinais de pontuação, a gente falou sobre por que a gente precisa usar esses sinais. E aí, quem está lembrado? Quem está lembrado de quais foram os sinais que a gente falou na última aula? Quem aí não está lembrando? Vamos lá que a gente vai conferir e vamos relembrar esses sinais. Aqui está o ponto ou ponto final que a gente coloca quando a gente só escreve uma frase de uma maneira simples, com apenas uma afirmação. É assim que a gente usa esse ponto. Vamos relembrar os demais? A gente tem também o ponto de interrogação. Quem se lembra dele? Do nosso ponto de interrogação? A gente usa quando a gente quer o quê? Fazer uma pergunta. Esse é muito fácil de usar, né? Se eu quero perguntar algo no meu texto, quero que as pessoas, quando for ler, leiam como uma pergunta, ou se eu estiver lendo um texto e aparecer este pontinho aí, é uma pergunta, eu tenho que ler na forma de uma pergunta. E o outro é o nosso ponto de exclamação, é aquele ponto quando eu estou surpresa, ou então ponto quando eu estou amedrontada, é um ponto que traz uma intenção de alegria, ou de espanto, ou de entusiasmo, não é? Eu já não leio assim daquela maneira mais fria, eu leio com entusiasmo quando aparece esse ponto aí pra gente. Então, para a gente relembrar um pouco mais como a gente observa esses pontos num texto, a Pro trouxe para vocês uma lenda de Piracicaba, chama O Turco que Come Crianças. Mas deem só uma observada nesse texto. Não tem nenhum ponto. Acho que tá faltando aí, não tá? Tá faltando alguma coisa, não é? Porque se eu for ler esse texto assim, sem nenhuma pontuação, qual foi a intenção do autor quando ele escreveu cada frase? Como é que ele quis que eu lesse aquelas frases? Eu vou ler turcos, mascates chegaram à cidade, eu, hein? Qual é essa atividade? Mascates são vendedores. Quando está assim, sem nenhum ponto, eu simplesmente leio palavras. Leio palavras ali soltas, sem saber que entonação que o autor estava dando na hora que ele escreveu aquele texto, aquela frase. Por isso, é muito mais legal quando aparecem os pontos, os sinais de pontuação para eu saber como realmente o autor quis, ou quem escreveu aquilo ali, ou quem conta aquela lenda, porque é de uma tradição oral, né? Alguém vai contar. Só que quando eu estou lendo, não tem alguém contando para mim, colocando toda a entonação. Eu é que tenho que descobrir. Por isso a gente precisa desses sinais de pontuação. Então vamos ler com a Pro? Acompanhe aqui com a Pro, aqui no meu laser vermelhinho. O turco que come crianças. Nossa, parece até uma coisa meio de assombração? Não sei, vamos ver. Turcos mascates chegaram à cidade. Eu, hein? Qual é essa atividade? Mascates são vendedores de tudo um pouco. São diferentes, falam estranho e parecem meio loucos. Crianças peraltas começam a sumir. Culpam os turcos que chegaram por aqui. Diziam que seu prato favorito era criança. Mas os turcos gostam de iogurte, de iufica e de encher a pança. Mamães usam essa história para educar e alertar. Crianças bem educadas, nenhum turco quer papar. Olha, viu como a Pro foi lendo com uma entonação? Então vamos ver, olha, igual aqui, esse pontinho, qual é? É o ponto de exclamação. Como é que eu li essa frase? Turcos mascates chegaram à cidade. Aí vem eu, hein? Olha a intenção da exclamação. Eu, hein? Agora uma pergunta. Qual é essa atividade? Atividade de mascates, não é? Olha aqui o ponto de interrogação. Agora, quando tem um pontinho final, eu leio como uma afirmação. Mascates são vendedores de tudo um pouco.
ponto. Simples, eu disse aquilo ali e coloca um ponto final. São diferentes, falam estranho e parecem meio loucos. Olha, meio loucos, eu estou exclamando aquilo, eu estou falando de uma maneira mais entusiasmada. Crianças peraltas começam a sumir. Olha o tom como muda, olha a intenção da fala como muda. Culpam os turcos que chegaram por aqui. Ponto. Dizem que seu prato favorito era criança. Mudei de novo meu tom. Mas os turcos gostam de iogurte e o fica. A Pro nem sabe o que é isso aqui. E de encher a pança, mas eu sei que eles gostam de encher a pança e que essa comida é tradicional lá do lugar onde eles vieram. Mamães usam essa história para educar e alertar. Crianças bem educadas, nenhum turco quer papar. Olha o final, como a Pro mudou o jeitinho de ler, mudou o tom. Olha como esses sinais ajudam na hora da gente fazer uma leitura, a gente compreender. Não fica assim uma leitura sem emoção, sem sentido, sem intenção. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais a utilizar esses sinais de pontuação para aprender a ler de uma maneira gostosa, entender o que o autor quis dizer, mas também para a gente aprender a escrever com a nossa intenção, colocando ali, quando a gente escrever uma frase, como é que a gente gostaria que quem lesse aquela frase. Então hoje a gente viu um pouquinho mais sobre os sinais de pontuação e vocês vão continuar estudando sobre isso para escreverem cada vez melhor, de uma maneira cada vez mais bonita, para que as pessoas entendam o que vocês estão querendo dizer e também para ficar cada vez mais craques na hora de ler. Porque quando encontrarem esses sinaizinhos de pontuação, vocês já vão saber a forma como ler aquela frase, aquele texto, aquele livro, não é? Então tá bom, assim a Pro termina a aula de hoje e daqui a alguns dias eu tô de volta. Um beijo e até a próxima!